A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje, as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, amados irmãos. Essas 7 igrejas é uma simbologia para as igrejas do dia de hoje, amados irmãos? Ou é da época mesmo, somente para a época? Vamos estar lendo aqui Apocalipse 2, Apocalipse 3, vamos estar falando de relatos verídicos sobre a cidade de cada uma: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, para a glória de Deus, né, amado? Então, sem mais delongas, estarei lendo aqui uns relatos sobre a igreja que ficava em Éfeso, para a glória de Deus, né, amado? Que diz assim: Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa de Jonia, 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, província de Esmirna, Turquia. Foi construída no século X a.C., no local da capital anterior de Arzawal, por colonos gregos jônicos. Durante a era grega clássica, foi uma das 12 cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu depois que veio sob o controle da República de Roma, em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. Tinha uma população de 250 mil habitantes no século I a.C., o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época, amados irmãos. Uma cidade muito grande, amados irmãos. A cidade era famosa pelo templo de Ártemis, ou seja, deuses gregos, terminando ao redor de 550 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo. Entre muitos outros edifícios monumentais estão a Biblioteca de Celso e um teatro capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores. Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor, que são citadas no livro do Apocalipse. O Evangelho de João pode ter sido escrito aqui. A cidade foi o local de vários conselhos cristãos do século V, para a glória de Deus, né, amados? Então, isso aqui é um relato da cidade de Éfeso, que nessa cidade ficava a igreja de Éfeso. O nome não era igreja de Éfeso, era a igreja que ficava em Éfeso, né, amados? Hoje em dia tem várias igrejas com vários nomes, né? Antigamente não tinha nome nenhum, era a congregação que ficava na localidade, na cidade, no bairro e assim por diante, para a glória de Deus. Agora vamos ler o mais importante, né, amados? A carta à igreja que ficava em Éfeso, Apocalipse 2, do 1 ao 7, amados irmãos, que diz assim, amados irmãos: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e tem desfalecido. Contra você, porém, tenho dito isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, a nova Jerusalém, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então tem repreensão, ela caiu no primeiro amor, mas muitos irmãos tropeçam aí durante a caminhada, que é árdua, é ferrenha, meus irmãos, mas não devemos voltar para trás como a mulher de Ló, que olhou para trás e foi destruída. Se a gente meter a mão no arado e voltar para trás, seremos destruídos também naquele grande dia, mas teremos que perseverar até o fim. Aí você vai comer do fruto da árvore da vida que está na Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus que desce dos céus, amado irmão. A salvação para todos sempre estaremos com o nosso Deus. Então fala aqui que tem esse pecado, que eles tropeçaram e não estão mais no primeiro amor. Mas para a glória de Deus, Deus repreende, tem tempo de arrependimento. Uma coisa boa desses irmãos de Éfeso é que eles odiavam essas heresias do Nicolaíta, são falsos apóstolos que permite a prática de pecado dentro das congregações, que é só misericórdia de Deus. São filhos do diabo, ou seja, o joio no meio do trigo, contaminando muitos, amados irmãos. Tenha cuidado quanto a isso, essas falsas doutrinas que permitem até a prática de pecado dentro das congregações, amados irmãos. Fique alerta, fique firme, volte ao primeiro amor, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então essa é a carta à igreja em Éfeso, amados irmãos. Logicamente que foi endereçada para esse povo que morava em Éfeso, a atual Turquia, mas serve para todos nós também, né, amados irmãos? Que hoje em dia é só misericórdia de Deus nessas igrejas, várias falsas doutrinas, etc. E muitos relatos de pecado dentro das igrejas, e fica por isso mesmo, ou seja, nicolaítas dentro da igreja. Então a gente tem que pegar essas passagens da palavra de Deus e colocar em nós, né, mas e praticá-las, né, mas fugindo desses demônios nicolaítas e praticar o bem, voltar ao primeiro amor, que é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então nós vemos que é para aquela época, é para hoje, se é para toda a palavra de Deus, né, meus irmãos, dizendo de Apocalipse, serve para aquela época e serve para o dia de hoje, porque são relatos de homens como nós, que erraram, né, mas se consertaram diante de Deus, e assim somos nós, né, que erramos e se consertamos diante de Deus. Estamos caminhando num caminho árduo, um caminho estreito, que nos conduz à salvação, amados, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Agora vamos para a segunda igreja, que fica em Esmirna. Vamos ler aqui os relatos sobre Esmirna, para a glória de Deus, que diz assim, amados: Esmirna, também conhecida como em outras línguas como Esmirna ou Esmirne, é uma cidade do sudoeste da Turquia, situada na região de Agil. É capital da área metropolitana e da província de Homonímia. Em 2012, a população da área metropolitana era de 3.366.947 habitantes, o que fez dela a terceira maior cidade da Turquia, a seguir a Istambul e Ankara. No mesmo ano, o distrito de Izmir, propriamente dito, tinha 76 mil habitantes, dos quais 59 mil, o que é se considerado o centro urbano. A altitude média da cidade é de 30 metros, assim, tem uma certa altitude, né, Maria? Para a glória de Deus. De acordo com os estudos tipológicos sobre Esmirna, a palavra Esmirne em grego significa uma espécie de língua portuguesa que se traduz como mirra, para a glória de Deus. Então, alguns relatos aqui da Esmirna. Agora vamos para a palavra de Deus, que é o mais importante. Alguns das igrejas de Esmirna escrevem: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias.
Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A segunda morte é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 20, mais é lá que os ímpios todos serão destruídos, assim como Satanás, o falso profeta, a besta, o anticristo, todo mundo vai ser jogado lá. Destruição eterna, sofrerão eterna destruição, estarão longe do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ou seja, aqui está falando que é pobre, mas é rica, porque tem um Espírito Santo de Deus na igreja, e fala que vão sofrer uma perseguição de 10 dias, não sei se foi 10 dias ou 10 anos, mas tem relatos que realmente ocorreu essa tribulação lá, não sei se foi 10 anos realmente, tenho que me pesquisar melhor sobre isso, mas os irmãos sofreram perseguição lá, como todas as igrejas, congregações de cada localidade, né, mais irmãos? Ele está dizendo que eles seriam provados, iam ser jogados em prisões, ser provados pelo diabo, para colocar em prova ver se é servo de Deus ou não é, mais irmãos. Ou seja, o servo de Deus passa por tribulações, desde os primórdios. Não será diferente agora, né, mas não seremos tirados da terra num sopro que ninguém vai ver e não vai, ninguém sumiu, foi arrebatado, não, mas vamos ficar aqui até o fim, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estiverem vivos vão ficar até o fim, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, o Senhor nos dará alívio, nos transformando, primeiro ressuscitando os mortos, nos transformando vivos, e junto iremos ao encontro do Senhor dos ares, e para sempre estaremos com o nosso Deus, e estaremos longe da segunda morte. Estarão jogados todos os ímpios, como o diabo, etc., no lago de fogo que arde com enxofre, para a glória de Deus. Então é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Agora vamos para a igreja que fica em Pérgamo, para a glória de Deus. Vamos aos relatos aqui. Pérgamo hoje é conhecida por Pérgama, foi uma antiga cidade grega rica e poderosa da Eólia. Está localizada a 26 quilômetros da costa do mar Egeu, em um promontório ao lado do norte do rio Caicos, e ao noroeste da moderna cidade de Bérgama, hoje território da Turquia. Durante o período helenístico, tornou-se a capital do reino de Pérgamo, sob a dinastia de Atalálida, em 281 a 133 a.C., que a transformou em um dos principais centros culturais do mundo grego. Muitos restos de seus impressionantes monumentos ainda podem ser vistos, em especial a notável obra-prima que é o altar de Pérgamo. Pérgamo é a cidade do livro de Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. A cidade fica em torno de uma mesa de andesito de 335 metros de altura, que formava sua acrópole. Esta mesa cai acentualmente dos lados norte, oeste e leste, mais 3 terraços naturais ao lado sul fornecem uma rota até o topo. O oeste da acrópole é o rio Selinus, atual Bergamacai, flui pela cidade, enquanto Sétius, atual, passa pelo leste, para a glória de Deus. É um relato da igreja, da localidade de Pérgamo, para a glória de Deus. Agora vamos ver a palavra de Deus, né, amados? Que é o mais importante. Apocalipse 2:12, que diz assim, amados irmãos: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque armar ciladas
contra os israelitas, introduzindo ao comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De modo algum você tem também os que se apegam ao ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na igreja onde fica em Pérgamo, lá ficava o trono de Satanás. Por isso que eu creio, quando Apocalipse 12, o trono de Satanás, no capítulo 13, foi dado à besta, eu creio que o anticristo virá dali, da Turquia, mas pode ser o Erdogan, pode ser outro, mas para mim vai vir dali. Ali é a Turquia, ali, Iraque, vindo do extremo norte de Israel, o anticristo que virá contra o povo escolhido de Deus, né? Irá dominar aquela região toda e outros lugares, por toda a terra, a grande besta, né? Apocalipse 13, Apocalipse 13, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Os 10 reinos que dominarão juntamente com a besta naquele último tempo da ira do nosso Deus. Então é o trono de Satanás e ficava em Pérgamo, amados irmãos. E tem contra ti o que? A prática de Balaão, que ensinava, né, pessoas a comer comida sacrificada a ídolo e a promiscuidade sexual. Só misericórdia de Deus. E também tinha nicolaítas também, essas doutrinas satânicas que permitem a prática de pecado dentro das igrejas. Só misericórdia de Deus. Contra ela, eram essas coisas. Se afasta dessas coisas, senão virei contra vocês, com a espada que sai da boca. Apocalipse 19, que deu 2 gumes. Ou seja, a ira do Senhor Jesus Cristo será derramada sobre a terra para a destruição dos ímpios e antes a salvação dos santos, para a glória do nosso Deus. E teremos uma pedrinha, um nome novo, que só nós que recebemos sabemos o nome, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a repreensão é grande, amados irmãos. Foge do pecado, dessas imundícies, de tudo aquilo que não provém de Deus, e siga no caminho reto, estreito, que conduz à salvação. E terás uma pedrinha com o seu nome novo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estará com o Senhor para todo sempre. A nova Jerusalém, descida de Deus, para a glória de Deus. Então essa igreja que fica em Pérgamo, amados irmãos. Agora vamos à igreja que fica em Tiatira. Um relato sobre essa cidade. Foi uma antiga cidade localizada na Lídia, sobre o qual está edificada a atual cidade turca de Asquissar, para a glória de Deus. Só tem esse relato. O contexto bíblico aqui diz aqui, o segundo Atos dos Apóstolos, uma dos comerciantes das roupas da cidade era uma mulher chamada Lídia, que conduzia negócios em lugares distantes, como Filipos. Atos 16:14. Mas ela é uma famosa por ter sido citada no livro de Apocalipse, Apocalipse 1, Apocalipse 2, como uma das 7 igrejas da Ásia, para a glória de Deus. Então, Tiatira, Lídia, esses são relatos da cidade. A mulher serva de Deus aqui foi citada aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora vamos ler aqui a carta de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se dizia profetiza. Com seus ensinos ela induz aos meus servos a imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados por ídolos, assim como no relato de Pérgamo, né, mano? Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei
grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, daria autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Apocalipse 19, amado. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então, uma repreensão aqui sobre essa igreja que ficava em Tiatira e tolerava as falsas profetisas Jezabel, mais irmãos. Só misericórdia, introduzindo a imoralidade sexual, assim como Balaão também, ao comer de carne sacrificada a eles. Esses demônios que estão misturados dentro do povo de Deus, né, induzindo aos irmãos essas práticas imundas e demoníacas. Mas se afaste dessas coisas, mas senão virá destruição sobre você, né, meus irmãos. Né? Porque assim como o nosso Senhor é firme no seu amor, Ele também é firme no seu juízo. Né? Aquele que Ele ama, Ele protege, mas aquele que despreza o Senhor será desprezado naquele grande dia. Então fuja de tudo, todo mal, amados irmãos, e siga no caminho estreito que conduz à salvação, amados irmãos, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Qualquer doutrina estranha de práticas imundas, fuja dela, para a glória de Deus. Então vamos à igreja que ficava em Sardes, amados irmãos. Vamos primeiro aqui ao relato de Sardes, para a glória de Deus. Foi uma antiga cidade localizada na Lídia também, amados irmãos, sobre o qual esta é edificada a atual vila turca Sarte, que se chamou assim antes de outubro de 2005, para a glória de Deus. O contexto de Sardes é a destinatária de uma das cartas da igreja do livro de Apocalipse 1 ao 3, para a glória de Deus. Aqui não tem muitos relatos, não. São poucos relatos de Sardes. Aqui está falando aqui do ginásio de Sardes, para a glória de Deus. Agora vamos ler o mais importante, que é a palavra de Deus, né, amados irmãos? Que diz assim, amados irmãos: ao anjo da igreja de Sardes escreva: são estas as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-te-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aqui na igreja de Sardes tinha muitos que se contaminaram, né, suas vestes, né? Porque os santos do Senhor lavam suas vestes, assim como diz Apocalipse 22. Os santos continuam a praticar a justiça e os imundos cada dia mais se inundando na imundícia do pecado, né, meus irmãos? É assim a palavra de Deus. Então Deus estava repreendendo os seus santos que estavam se contaminando. Então, se afaste dessas imundícias, né?
lava suas vestes de novo no sangue do Cordeiro e se mantém puro até aquele grande dia, senão o Senhor virá como um ladrão, né? Assim como diz o relato de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o Senhor virá para o ladrão, para aqueles que estão dispersos na prática da imundícia, do pecado nesse mundo, né? Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, estão dispersos, os sinais estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Isso aí acontece todo dia e continua nas suas práticas imundas e longe de Deus. E o Senhor virá como ladrão para esses, porque os sinais estão acontecendo e ele não está se apercebendo. E quando ele menos esperar, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os sinais dos céus, e os céus serão abalados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então virá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, inclusive esses enviados de Satanás, que estão afastados de Deus, se arrependerão, se lamentarão. Certamente, amém. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E todo olho vai ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se arrependa quanto é tempo, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não seja pego como um ladrão, porque ele virá e não tardará, para a glória de Deus, né, mais irmão? Agora vamos para a igreja que fica em Filadélfia, mais irmão. Vamos relato aqui da igreja que ficava em Filadélfia, para a glória de Deus. Foi uma antiga cidade localizada também em Lídia, sobre o qual está edificada a atual cidade turca de Al-Seir. O texto bíblico é famosa por ser criada na Bíblia, ser citada na Bíblia, Apocalipse 1 ao 3, como uma das 7 igrejas para a glória de Deus. Então não tem muito relato aqui também não, sobre a igreja de Filadélfia para a glória de Deus. Então vamos ao mais importante, amados irmãos, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra da exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Aqui fala o relato sobre a igreja que estava em Filadélfia, que fala que você não tem muita força, como vários irmãos, né? A gente não tem muita força, mas a gente guarda a palavra do nosso Jesus Cristo no nosso coração e dia após dia a gente vai caminhando um caminho árduo. Então, por guardar a palavra da perseverança, o Senhor nos guardará naquele grande dia da provação que está por vir por todo o mundo. Aqui muitos pré-tribulacionistas falam que aqui é o arrebatamento. Não, não é nada de arrebatamento aqui, mas aqui está falando que vai guardar da hora, ou seja, vai nos proteger, assim como aqui o Apocalipse 7, todos foram selados, estão protegidos, antes que os anjos soltem os 4 ventos, não destrua nenhuma água, a floresta, nem montanha, nem nada, antes que o servo de Deus seja selado. Ou seja, há a necessidade de ser selado antes, amado, porque os selos, as trombetas virão, e nós estaremos aqui, mas o Senhor vai nos guardar de todo o mal, assim como o povo de Israel foi guardado lá,
na hora da tribulação lá no Egito, né? Mas as pragas caindo e o povo de Israel nada sofreu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi guardado a hora que Deus irá derramar o seu princípio da ira com os selos e as trombetas. Mas depois da sétima trombeta, os santos subirão aos céus ao encontro do Senhor dos ares, os mortos ressuscitados e os santos transformados, todos juntos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos livres das 7 taças da ira de Deus. Né? Apocalipse 16, amados. Taça por taça, vai ser tudo dizimado e o santo estará assim, com o nosso Senhor nos ares, para a glória de Deus. Então não tem nada a ver de arrebatamento, assim, de guardar, de estar protegido, assim como está escrito lá em Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus está contigo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e te protegerá daquele grande dia, mas irmão, se crê nisso, segue no caminho estreito e árduo que conduz à salvação, amados irmãos, para a glória de Deus. Que palavra maravilhosa, amados irmãos. Agora vamos ler aqui os relatos sobre a igreja de Laodiceia, que muitos dizem que é o estado espiritual atual da igreja, mas não, todas essas cartas são repreensão para nós, amados, no dia de hoje, foi antigamente e é para hoje também, de Éfeso a Laodiceia, todos são para todos nós, amados irmãos, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Laodiceia, Frígia, para a glória de Deus. Foi uma cidade na região da Frígia e Lídia, localizada a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso. O local encontra-se atualmente em ruínas, sendo chamada pelos turcos de Esquim-Hissar, Castelo Velho. Contexto bíblico, tornou-se uma das principais sedes do cristianismo, sendo a epístola dos Colossenses também escrita para a igreja de Laodiceia, Colossenses 2 e Colossenses 4, e para a igreja de Hierápolis, além do destino principal, que era a cidade de Colosso, pois as 3 cidades eram bem próximas, mas ela é mais famosa por ter sido citada no livro de Apocalipse 1 ao 3, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, mas Laodiceia, Frígia, meus irmãos. Agora vamos ao mais importante, que é a leitura da palavra de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim, meus irmãos, Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você está morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que o amam. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aqui é uma repreensão, né, daqueles irmãos que estão em cima do muro. Não é quente, não segue o caminho estreito, nem segue totalmente o caminho largo. Ele gosta de ficar em cima do muro, ele gosta de ficar no caminho largo, depois o caminho estreito. Eles são aqueles que não é frio nem quente, mas são mornos, né? Estão com medo na mesa de Satanás, estão com medo na mesa de Deus. Ou seja, a vocês que estão na maçonaria e outras coisas imundícias e estão na mesa de Deus também, que praticam o pecado, estão nesse mundo e também servem a Deus. Ou seja, quer servir a 2 senhores, mas não pode, a vocês. Naquele grande dia, Deus vai vomitar vocês da boca, meus irmãos.
Não seja morna, mas irmão, essa é a repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês, para todos nós, porque a espada que corta primeiro para mim, corta para vocês. Seja uma repreensão para mim também, para não ser morno, para continuar sendo quente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E para aqueles também que, eu estou rico, ou seja, essa palavra também é para os ricos, que eu estou rico, tenho abastado, de nada me falta, não preciso de nada, ou seja, não preciso de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha. Essa agulha era denominada a sepultura de antigamente, que era estreita, era um buraquinho estreito. É mais fácil um camelo entrar por ali do que um rico entrar no reino de Deus, porque o rico está apegado às suas riquezas, aos seus bens. Já os santos e puros de coração, como os santos profetas e os servos de Deus na época do nosso Jesus Cristo, vendiam os seus bens e dividiam com todos e seguia Jesus. Esse é o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não ajunte tesouros na terra, entre a traça e o ferrugem corrói. Ajunte tesouros nos céus, porque ali estará a sua herança e a sua eternidade para todos sempre, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se apegue a bens, não se apegue à imundície desse mundo, se apegue ao Senhor, enquanto é tempo, enquanto Ele não veio, enquanto Ele está dando oportunidade, mas para todos se arrependerem. Uns estão falando que Ele está demorando, mas para o Senhor nosso Deus, um dia como fosse 1000 anos e 1000 anos um dia, mas irmãos, Ele não tarda das suas profecias, mas Ele espera que todos cheguem ao seu arrependimento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se arrependa, mas irmãos, estejam limpos diante de Deus, para que naquele grande dia, a trombeta seja tocada, a última trombeta, a 7ª trombeta, e você será transformado, e irá juntos dos glorificados, os ressuscitados, ao encontro do Senhor dos Ares, e lá estaremos com o nosso Deus para todo e sempre. Essa palavra que eu deixo para mais irmãos, as 7 igrejas, o relato que aconteceu antigamente, e cartas de repreensão para todos nós no dia de hoje. As 7 igrejas, 7 casas, são para todos nós, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente se permanecer puro e santo, para que naquele grande dia nós receberemos a coroa da vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fique com essa palavra, meus irmãos. Sede santo como Deus é santo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.